Quando cheguei à festa da mansão, a patroa me bloqueou e gritou: "Você não é gente para entrar aqui." Eu apenas sorri e disse: "Claro, senhora." "Mas veja seu telefone." Quando ela olhou as mensagens e viu as fotos que eu tinha enviado para toda a lista de convidados, fotos dela com o marido da melhor amiga em situações comprometedoras, documentos detalhados da sonegação de impostos de mais de 2 milhões, gravações claras dela humilhando funcionários e confessando crimes. A cara de desespero total e terror absoluto que ela fez valeu cada segundo de humilhação que passei naquela casa maldita durante 3 anos infernais. Meu nome é Regina Santos, tenho 42 anos, sou natural de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, trabalho como faxineira há mais de 20 anos com muito orgulho, e esta é a história real e completa de como minha ex-patroa descobriu da pior maneira possível que subestimar uma mulher trabalhadora, batalhadora e inteligente foi o maior e mais caro erro da vida privilegiada dela. Esta é uma história verdadeira, que aconteceu comigo entre 2018 e 2021, e vou contar cada detalhe, cada humilhação, cada descoberta e cada momento da minha vingança perfeita contra uma família rica e corrupta que achava que podia me pisar para sempre. Eu sempre fui uma mulher de luta. Cresci na periferia de São Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes, filha de Dona Maria Santos, uma lavadeira que criou 5 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 8 anos. Minha mãe trabalhava de segunda a segunda, levantava às 4 horas da manhã para pegar as roupas nas casas de família, lavava tudo na mão numa bacia velha no quintal e passava a ferro até tarde da noite. Ela sempre dizia: "Regina, trabalho honesto não é demérito, mas aceitar humilhação não é obrigação. Você pode ser pobre, mas sempre com a cabeça erguida." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração, e foram elas que me deram força para enfrentar tudo o que vinha pela frente. Cresci vendo minha mãe ser desrespeitada pelas patroas. Elas falavam mal dela nas nossas costas, reclamavam de toda bobagem, atrasavam pagamento e, ainda por cima, tratavam ela como se fosse inferior. Eu jurei para mim mesma que, quando crescesse, ia ser diferente. Terminei o ensino médio trabalhando meio período numa padaria, me casei aos 19 anos com o João, que era pedreiro, e tive 2 filhos, a Patrícia, que hoje tem 24 anos, e o Rodrigo, de 22. A vida não era fácil, mas tínhamos dignidade, respeito mútuo e muito amor dentro de casa. Quando meu casamento acabou, o João começou a beber e virou violento. Fiquei sozinha com 2 crianças pequenas e sem profissão definida. Foi aí que comecei a trabalhar como faxineira. No começo, trabalhava por diárias em várias casas diferentes. Acordava às 4 horas da manhã, deixava as crianças com minha mãe, pegava 2 ônibus para chegar nos bairros nobres, trabalhava o dia inteiro e voltava morta de cansada, mas sempre com dignidade. Eu podia ser pobre, mas era trabalhadora honesta, dedicada e tinha orgulho do que fazia. Durante anos, trabalhei em diversas casas de família. Algumas patroas eram legais e respeitosas, me tratavam bem, pagavam direitinho, me ofereciam comida decente e até perguntavam sobre minha família. Outras eram mais exigentes e rigorosas, mas ainda assim mantinham um nível básico de respeito humano e profissional. Eu achava que depois de tantos anos de experiência, tinha aprendido a reconhecer e lidar com todos os diferentes tipos de patrão que existiam no mundo, que sabia navegar por qualquer situação trabalhista que aparecesse. Estava completamente enganada. Nada, absolutamente nada na minha experiência anterior me preparou para a tempestade de humilhações, exploração sistemática e maldade gratuita que eu ia viver trabalhando na casa da Dona Márcia Rodrigues. Quando comecei a trabalhar para a família Rodrigues em março de 2018, eu estava passando por uma das fases mais difíceis e desesperadoras da minha vida. Tinha acabado de ser demitida de uma empresa de limpeza terceirizada, onde trabalhei por 3 anos dedicados. A empresa quebrou por má administração dos donos, não por culpa minha.
Meu filho Rodrigo estava terminando o ensino médio com o sonho de fazer faculdade de educação física, mas sem dinheiro para pagar. Minha filha Patrícia tinha acabado de dar à luz meu primeiro neto e estava precisando de ajuda financeira urgente para fraldas e remédios. Eu morava numa casa simples de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, que eu havia conseguido comprar com muito suor ao longo dos anos. Acordava às 4 horas da manhã todos os dias. Pegava o primeiro ônibus às 5 horas, fazia baldeação no centro e chegava no Morumbi às 7 horas em ponto. A viagem de volta era a mesma coisa, só que chegava em casa às 19 horas, morta de cansada. Minha vida era corrida, puxada, mas tinha dignidade e propósito. A vaga na casa da Dona Márcia parecia uma bênção do céu. Mansão de 800 metros quadrados num dos bairros mais nobres de São Paulo, com piscina, jardim com paisagismo, 4 carros importados na garagem, móveis caríssimos e uma família que parecia educada e bem estruturada. Ela me ofereceu R$ 1.800 para trabalhar de segunda a sábado, das 7 horas às 17 horas. Na época, para uma faxineira, parecia um salário decente. Pensei, finalmente a sorte bateu na minha porta. Vou conseguir dar uma vida melhor para os meus filhos e netos. Como eu estava enganada. Aquela casa bonita era, na verdade, um inferno disfarçado de paraíso. Logo no primeiro dia, percebi que a Dona Márcia não era uma patroa comum. Ela me recebeu na porta de serviço. Eu nem sabia que casa de rico tinha porta separada só para empregada. E me deu uma lista de regras digitada e plastificada. Não podia usar o banheiro social em hipótese alguma, só o banheirinho da área de serviço. Não podia sentar em nenhum móvel da casa, nem mesmo na cozinha. Comida só na área externa, nunca na cozinha principal. Se quebrasse, riscasse ou danificasse qualquer objeto, seria descontado do salário pelo valor cheio de mercado. Não podia levar visitas, não podia usar o telefone da casa, não podia mexer em papéis e tinha que chamar ela sempre de Dona Márcia ou Senhora, nunca só pelo nome. A lista tinha 15 regras humilhantes que deixaram claro desde o primeiro momento que eu não era vista como gente, mas sim como um objeto de limpeza. Mas eu precisava do emprego desesperadamente. Minha dignidade doía, mas meus filhos precisavam comer e meu neto precisava de fraldas e remédio. Então, engoli seco, apertei os punhos e comecei a trabalhar. Durante os primeiros meses, limpei cada canto daquela mansão com dedicação total. Eu encerava o piso de mármore como se fosse um espelho, organizava os closets dela como se fosse uma vitrine de loja chique, cuidava das plantas do jardim como se fossem minhas filhas, e limpava cada peça de cristal como se fosse uma joia rara. Eu tinha orgulho do meu trabalho, mesmo sendo tratada pior que os cachorros da família, que, aliás, dormiam em casinhas mais confortáveis que o meu banheiro. A casa era realmente impressionante, daquelas que a gente vê na revista Casa e Jardim. Sala com pé direito alto, mármore Carrara em toda parte, lustre de cristal que custava mais que minha casa, cozinha gourmet com ilha central, closet do tamanho do meu quarto e banheiros que eram verdadeiras suítes de hotel 5 estrelas. Os filhos deles, o Rafael de 16 anos e a Júlia de 14, estudavam no colégio mais caro da região, andavam sempre com roupas de marca e tinham todos os eletrônicos que quisessem. O doutor Roberto, marido da Dona Márcia, era um advogado bem-sucedido que dirigia uma BMW e usava relógio de mais de R$ 50.000. E ela, Dona Márcia, se dizia empresária, sempre arrumadinha, frequentava o melhor salão da região e fazia compras nas lojas mais caras do shopping. Eu ficava impressionada com tanto luxo, mas ao mesmo tempo sentia uma pontada de tristeza. Não era inveja, era mais uma reflexão sobre a desigualdade do mundo. Ali estava eu, trabalhando igual uma condenada, e eles gastavam em uma janta fora o que eu ganhava em um mês. Mas eu sempre lembrava das palavras da minha mãe. Regina, cada um tem sua vida, sua luta. O importante é você fazer sua parte com dignidade. E era isso que eu fazia. Se você trabalha como doméstica e já foi humilhada por patrão arrogante, deixa o like agora. Esta história é para você também, irmã trabalhadora. Vamos mostrar que a gente tem voz e não aceita desrespeito. O que eu fiz depois de descobrir todos os segredos podres daquela família,
A madame nunca imaginou que uma simples faxineira da periferia era capaz. Ela pensava que eu era só mais uma empregada submissa e ignorante, mas não sabia que dentro de mim havia uma mulher guerreira que estudou até tarde da noite para terminar o ensino médio, que criou 2 filhos trabalhando pesado, que enfrentou violência doméstica e se separou para dar exemplo para os filhos, que batalhou anos para comprar uma casa própria. E quando descobri quem ela realmente era, por trás daquela fachada de madame rica e respeitável, decidi que era hora de mostrar do que uma trabalhadora brasileira honesta é capaz quando resolve reagir. Nos primeiros 3 meses, eu ainda tinha a esperança de que as coisas melhorassem, de que a dona Márcia fosse se acostumando comigo e começasse a me tratar melhor. Eu caprichava em cada detalhe, chegava sempre pontualmente, era educada e prestativa. Mas ela parecia ficar pior a cada semana. As humilhações foram aumentando gradativamente e eu comecei a perceber que ela sentia prazer em me diminuir. Era como se humilhar uma trabalhadora a fizesse se sentir superior. Que engano! Quando comecei a trabalhar na casa da dona Márcia, nos primeiros dias ela até parecia uma família educada e bem estruturada. O marido era o Dr. Roberto, um advogado bem-sucedido que sempre estava de terno caro e dirigia carros importados. Ela se apresentava como empresária, sempre falando sobre reuniões importantes e negócios promissores. Tinham 2 filhos adolescentes, Rafael e Júlia, que estudavam num colégio particular caríssimo da região. A casa era mesmo um sonho. Mármore Carrara italiano, móveis importados da Europa, obras de arte originais nas paredes, cristais de Murano, tapetes persas autênticos. Eu pensava, nossa, que sorte trabalhar numa família de bem, com educação e classe. Deve ser tranquilo trabalhar aqui. Como eu estava enganada. Nos primeiros dias, ela até foi educada comigo, me mostrou a casa, explicou a rotina básica. Mas já na primeira semana, as primeiras caras feias apareceram. E com o passar das semanas, o que era educação forçada virou desprezo escancarado. Logo nas primeiras semanas, percebi que a dona Márcia me tratava como se eu fosse completamente invisível, como um objeto que se move pela casa fazendo limpeza. Quando ela estava conversando com visitas na sala e eu precisava limpar ali perto, ela simplesmente ignorava minha existência. Não me apresentava, não dizia com licença, nada. Eu era um fantasma da limpeza. Se alguém perguntava quem é ela, dona Márcia respondia: "Ah, é só a faxineira." Apenas a faxineira, como se eu não tivesse nome, história, família. E quando precisava se dirigir a mim, Nossa Senhora, era um espetáculo de arrogância. Ela falava alto, devagar e com uma impaciência irritante, como se estivesse falando com uma criança lerda. "Regina, limpa essa mesa agora!" Nunca um bom dia quando eu chegava. Nunca um obrigada quando eu terminava alguma tarefa. Nunca um por favor quando pedia alguma coisa. Para ela, eu era só um objeto falante que executava ordens de limpeza, sem direito à cordialidade básica. A exploração foi crescendo aos poucos, de forma bem calculada. Primeiro, ela começou a me pedir para ficar só um pouquinho mais, para terminar alguma tarefa. "Ah, Regina, já que você está aqui, termina de organizar essa despensa. Vai rapidinho." Depois virou rotina. "Regina, fica só mais meia hora para dar uma geral na cozinha." E assim foi crescendo. Em pouco tempo, eu estava trabalhando das 7 horas da manhã até as 19 horas, 20 horas da noite regularmente, mas recebendo como se trabalhasse só até as 17 horas como combinado. Quando finalmente criei coragem e questionei sobre o pagamento de hora extra, ela fez uma cara de indignação, como se eu tivesse pedido algo absurdo. "Regina, você ganha bem aqui, tem comida, tem trabalho garantido. Não vai reclamar de meia horinha a mais de vez em quando, né? Tem tanta gente desempregada aí. Se não está satisfeita, pode ir procurar outro lugar." A chantagem emocional era constante. Vamos falar de números para vocês entenderem a exploração. Eu ganhava $1.800 por mês para limpar uma mansão de 800 metros quadrados. Minha rotina incluía limpar e organizar 3 suítes com closets gigantescos,
4 banheiros completos, sendo 2 com banheira de hidromassagem, cozinha gourmet com ilha central, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, escritório, varanda gourmet, área da piscina, lavar e passar roupas de uma família de 4 pessoas, cuidar do jardim, regar plantas, varrer folhas, limpar a garagem e ainda cuidar dos 2 cachorros da família, dar comida, água e limpar as sujeiras que eles faziam. Quando calculei direito, estava ganhando menos de 4 hares por hora de trabalho. Para vocês terem noção, Dona Márcia gastava mais numa única taça de vinho francês do que eu ganhava trabalhando uma manhã inteira. As humilhações de classe eram constantes e deliberadas. Sempre que eu fazia alguma pergunta sobre algum produto de limpeza ou procedimento que eu não conhecia, ela respondia com um suspiro de impaciência. Ah, Regina, você não vai entender isso. É muito complicado para sua cabeça. Ela adorava falar que gente como eu não tinha ambição, que eu deveria era ser grata por ter um emprego tão bom numa família tão boa. Várias vezes ouvi ela falando para as amigas: é difícil lidar com essas pessoas da periferia. Elas não sabem o valor das coisas. A Regina até que é esforçada, mas tem limitações, né? Uma situação que me marcou muito foi numa tarde em que ela estava com as amigas da academia na varanda. Eu estava limpando os vidros próximos e escutei uma delas perguntar: Márcia, você confia na sua faxineira? E a resposta dela: olha, essas pessoas são todas meio suspeitas, mas eu fico de olho. Tenho que revistar a bolsa dela toda semana, porque já sumiram algumas coisinhas aqui em casa. Eu fingi que não ouvi, mas aquilo doeu profundamente. Ela estava mentindo descaradamente sobre mim para as amigas. E falando nisso, vamos falar da invasão constante da minha privacidade. Toda sexta-feira, antes de eu ir embora, Dona Márcia fazia a revista na minha bolsa. Ela dizia que era procedimento padrão de segurança. Mexia em tudo. Checava meus documentos, minha carteira, minha marmita, meu estojo de maquiagem, meus remédios, até as fotos dos meus netos no celular. E sempre com cara de suspeita, como se eu fosse uma criminosa em potencial. Várias vezes me acusou de sumiço de coisas. Regina, sumiu uma colher de prata da gaveta, você não mexeu aí? Depois, encontrava a maldita colher na lava-louças, onde ela mesma tinha deixado, mas nunca pedia desculpas. Dona Márcia conhecia toda a minha situação financeira. Eu tive que contar quando pedi o emprego, e usava isso como arma contra mim. Quando meu filho Rodrigo ficou doente com dengue e precisei faltar um dia para levar ele no hospital, ela descontou o dia inteiro e ainda fez questão de dizer: Regina, se você precisa tanto desse emprego quanto fala, tem que ter responsabilidade. Não posso ficar sem faxineira. Quando precisei de um adiantamento de 200 hares para comprar remédio para minha mãe, que estava com bronquite, ela fez um dramalhão como se fosse um favor gigantesco e toda semana me lembrava: Regina, não esquece que você me deve aqueles 200, hein? Está marcado aqui no meu caderno. O desrespeito era sistemático e bem pensado para me manter sempre no meu devido lugar. Eu só podia comer na área de serviço externa, nunca na cozinha. Mesmo quando estava chovendo torrencialmente, ela insistia: Regina, vai comer lá fora. Aqui dentro é só para a família. O banheirinho que eu usava era minúsculo, sem ventilação adequada e sempre com problemas na descarga, mas servia para a minha categoria. Quando sobrava comida das festas ou jantares especiais dela, ela fazia questão de dizer: pode levar esse resto, Regina, mas só o que sobrou mesmo. E leva na marmita que você trouxe, não vou dar vasilha boa. Como se eu fosse um cachorro pegando o resto de comida. Uma coisa que me revoltava muito era o jeito que ela falava dos presentes que eu dava para os filhos dela. Todo Natal e aniversário eu comprava presentinhos simples, mas carinhosos para o Rafael e a Júlia. Às vezes uma caneta bonita, um caderno legal, um chocolate especial. Eu ouvia ela comentando com o marido: olha o que a faxineira deu para as crianças. Enfim, é o que ela pode, né? Com um tom de superioridade que me fazia sentir como se meu carinho não valesse nada.
Se você também é trabalhadora e já passou por humilhação de patrão arrogante, comenta aqui embaixo relatando sua experiência. Vocês não estão sozinhas nessa luta. A união faz a força. Durante quase 3 anos aguentei tudo isso calada, engolindo sapo todos os dias. Eu pensava que isso era normal, que emprego bom era difícil de conseguir, que eu não tinha direito de reclamar porque, pelo menos, eu tinha trabalho. Minha autoestima estava lá embaixo. Eu chegava em casa cabisbaixa, desanimada, me sentindo realmente inferior. Às vezes chorava no banheiro da área de serviço, imaginando se era aquilo que eu merecia da vida. Mas aos poucos foi crescendo uma revolta silenciosa dentro de mim. Comecei a refletir sobre as palavras da minha mãe, sobre minha dignidade como ser humano e como trabalhadora. Comecei a perceber que aquilo não era normal, que eu tinha direitos garantidos por lei, que ninguém merece ser tratado como lixo por causa da profissão, da cor da pele ou da origem social. A mudança real começou no dia mais humilhante de todos, quando ela me humilhou na frente da minha própria filha Patrícia. Era uma quinta-feira, e minha menina tinha vindo me buscar no trabalho porque íamos direto da casa da dona Márcia para a consulta médica do meu neto no posto de saúde. Patrícia ficou esperando na porta de serviço, toda educada, quando a dona Márcia apareceu e disse bem alto: "Regina, falei para não trazer família aqui. Que exemplo você está dando para essa menina? Ela vai crescer achando que pode entrar em qualquer lugar. Ensina ela a conhecer o lugar dela." Minha filha ouviu tudo e ficou vermelha de vergonha. Naquele momento, algo dentro de mim despertou de vez. Quando chegamos no posto de saúde, Patrícia me disse: "Mãe, por que a senhora aceita ser tratada assim? A senhora é uma mulher guerreira, trabalhadora, honesta. Ninguém tem o direito de falar assim da senhora." Foi aí que eu percebi que estava dando exemplo errado para minha família, mostrando que era normal aceitar humilhação. Mas o que descobri no escritório da dona Márcia algumas semanas depois daquele episódio mudou completamente o jogo. Foi aí que percebi que eu tinha muito mais poder nas mãos do que jamais imaginei. E foi nesse momento que a Regina submissa morreu e nasceu a Regina vingadora. A madame ia conhecer o verdadeiro poder de uma mulher trabalhadora que não aceita mais desrespeito. Tudo mudou numa tarde de quinta-feira de setembro, quando fui limpar o escritório da dona Márcia. Era um cômodo que ela sempre mantinha trancado, e eu só tinha acesso quando ela estava presente para supervisionar minha limpeza. Naquele dia, ela tinha saído correndo para o salão porque tinha um compromisso importante e esqueceu a porta aberta. Ela tinha deixado a mesa cheia de papéis espalhados, pastas abertas, documentos por todo lado. Enquanto eu organizava e passava pano na mesa, foi impossível não ver alguns documentos. No começo, era só curiosidade natural. Quem nunca deu uma olhadinha em papel importante esquecido? Mas quando comecei a entender o que estava vendo, meu mundo virou completamente de cabeça para baixo. O primeiro documento que chamou minha atenção era um contrato de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, Rodrigues em Associados Consultoria Litia, mas o endereço era o mesmo da casa onde eu trabalhava. Estranho, né? Comecei a ler com mais atenção e descobri que a empresária Dona Márcia era dona de uma firma que aparentemente só existia no papel para sonegar impostos. Vi notas fiscais falsas de serviços que nunca foram prestados, documentos de compras de equipamentos inexistentes, movimentações bancárias de valores altíssimos sem nenhuma justificativa real. Mas o que realmente me chocou foi quando vi um papel manuscrito com cálculos do Dr. Roberto mostrando quanto eles economizavam driblando o leão. O valor me deixou boba. Mais de 2 milhões em sonegação de impostos ao longo de 3 anos. 2 milhões. Era mais dinheiro do que eu ia conseguir ganhar trabalhando a vida inteira. E ainda me tratavam como se eu fosse a desonesta da história. Meu coração estava disparado, mas eu sabia que não podia demonstrar nada. Continuei limpando normalmente, mas comecei a prestar muito mais atenção nos detalhes. Nos próximos dias, sempre que eles saíam e eu tinha acesso ao escritório, eu fotografava documentos discretamente com meu celular. Descobri que ela tinha não apenas uma, mas 3 empresas fantasmas.
Uma era de consultoria, outra de importação e a terceira de serviços digitais. Todas com o mesmo padrão: notas fiscais falsas, contratos inventados e movimentação de dinheiro sem lastro real. Mas a coisa foi ficando ainda pior. Descobri que ela não apenas sonegava impostos, mas também tinha esquemas de suborno bem elaborados. Encontrei recibos de pagamentos para fiscais da Receita Federal, planilhas com nomes de funcionários públicos e valores mensais pagos a cada um, e até mesmo fotos de jantares e presentes caros, dados para pessoas que ocupavam cargos importantes no governo. O esquema era muito mais amplo do que eu imaginava. O que mais me revoltou foi descobrir a verdade sobre o marido dela, o respeitado Dr. Roberto. Achei uma pasta cheia de documentos que provavam que ele vendia sentenças judiciais. O homem que se apresentava como advogado íntegro, na verdade, tinha esquemas sórdidos com juízes corruptos, alterava processos trabalhistas e literalmente destruía a vida de trabalhadores honestos que entravam na justiça para pedir seus direitos. Uma das planilhas mostrava quantos processos trabalhistas ele tinha resolvido comprando decisões judiciais. Eram centenas de casos. Quantas empregadas como eu perderam processos justos por causa da corrupção dele? Numa pasta separada, encontrei uma lista com nomes de outros advogados que faziam parte do esquema, valores pagos para cada juiz corrupto e até mesmo cronogramas de quando os subornos deviam ser pagos. Tinha até um código interno que eles usavam. Café especial significava propina de 5.000. Almoço executivo eram 10.000 reais e jantar de negócios representava 25.000 reais ou mais. A hipocrisia me deixou completamente furiosa. Aquela mulher que me julgava, que dizia que eu era ignorante, que falava que gente como eu não prestava, que me acusava de ser potencial ladra, era na verdade a maior criminosa que eu já conheci na minha vida. Ela vivia de dinheiro sujo, roubava do povo brasileiro, corrompia o sistema judiciário e ainda tinha a cara de pau de me tratar como lixo. A bandida era ela, não eu. Durante as próximas semanas, virei uma verdadeira investigadora. Continuei minha rotina normal de trabalho, mas sempre atenta a cada detalhe, cada conversa, cada papel esquecido. Descobri que eles tinham propriedades escondidas em várias cidades do interior de São Paulo. Carros registrados em nome de terceiros, os famosos laranjas, joias valiosas guardadas em cofres de bancos diferentes e até mesmo contas bancárias no exterior em nome de empresas fantasmas. O patrimônio real da família era 3 vezes maior do que aparentava, e tudo construído com dinheiro roubado do povo. Uma coisa que me impressionou foi como eles eram desleixados na minha frente. Prestava atenção em todas as conversas importantes que eles tinham. Eles falavam abertamente sobre os esquemas na frente de mim, como se eu fosse um móvel da sala, como se não tivesse ouvidos ou cérebro para entender o que estava ouvindo. Ouvi confissões detalhadas sobre esquemas de corrupção, nomes completos de políticos envolvidos, valores exatos de propinas, datas de pagamentos. Comecei a gravar tudo escondidamente no meu celular. Cada palavra que eles falavam era uma prova a mais da podridão completa daquela família. O esquema criminoso envolvia muito mais gente do que eu imaginava no começo. Era uma rede gigantesca e bem organizada de corrupção que incluía políticos de vários partidos, juízes de diferentes tribunais, fiscais da Receita Federal, delegados da Polícia Civil e dezenas de outros empresários da região. A casa onde eu limpava o chão todos os dias era, na verdade, o centro operacional de uma das maiores redes de corrupção que eu podia imaginar. E o mais irônico de tudo, eu, a ignorante faxineira da periferia, sabia mais sobre os crimes deles do que qualquer delegado ou promotor. Numa sexta-feira à tarde, descobri o tipo de reunião que eles faziam no escritório. Eles chamavam de café da tarde, mas na verdade eram encontros mensais para distribuir propinas e planejar novos golpes. Eu ouvi a dona Márcia falando ao telefone: "Roberto, não esquece que sexta é o café da tarde. O pessoal da Receita está esperando o pagamento atrasado e aquele juiz do trabalho quer conversar sobre os próximos processos."
Entendi tudo. O café da tarde era o código para a reunião de corrupção. Deixa o like se você também odeia patrão explorador que se acha superior, mas é bandido de primeira linha. Foi nesse momento que algo mudou completamente dentro de mim. A funcionária submissa que aceitava a humilhação tinha morrido para sempre. A mulher que engolia desaforo calada tinha descoberto que era dona de informações que podiam destruir aquela família inteira. Eu não era mais só uma faxineira desesperada por emprego. Eu era uma testemunha ocular de crimes multimilionários. Eu tinha nas mãos material suficiente para colocar eles todos na cadeia por décadas. Comecei a planejar minha vingança nos mínimos detalhes. Não ia ser nada violento nem ilegal. Ia ser através da justiça, do jeito certo. Eles iam pagar caro por cada humilhação, por cada gente como você, por cada vez que me trataram como se eu fosse um lixo humano. Mas antes de partir para o ataque, eu precisava reunir o máximo de evidências possível para ter certeza de que eles não iam escapar impunes. E foi então que descobri o maior e mais podre segredo de todos. Numa tarde em que Dona Márcia esqueceu o celular na cozinha e recebeu várias mensagens, eu ouvi o barulho das notificações e involuntariamente olhei a tela que estava acesa. O que vi me deu vontade de vomitar. Fotos íntimas dela com um homem que não era o marido. Reconheci o cara na hora. Era o Marcelo, marido da Fernanda, que era a melhor amiga da Dona Márcia há mais de 15 anos. Nos dias seguintes, prestei atenção e descobri que o caso já durava mais de 2 anos. Eles se encontravam regularmente quando os respectivos cônjuges viajavam a trabalho. O mais nojento é que Dona Márcia recebia a Fernanda em casa, faziam reuniões de comadres, almoços familiares, e ela fingia ser a melhor amiga enquanto traía ela pelas costas com o marido. Fotografei várias conversas comprometedoras, prints de mensagens íntimas, fotos que eles trocavam e até mesmo comprovantes de hotéis onde eles se encontravam. O moralismo da madame era só uma fachada. Por fora, família perfeita e tradicional. Por dentro, traição, corrupção, crime e hipocrisia total. Foi aí que entendi o poder que eu tinha nas minhas mãos. Não era só sobre crimes financeiros. Eu tinha evidências de corrupção, sonegação, formação de quadrilha e, ainda por cima, adultério que podia destruir 2 famílias de uma vez. A mulher que me humilhava todos os dias não fazia ideia de que sua empregada, ignorante, sabia de absolutamente todos os seus segredos mais podres. A partir daquele momento, comecei a me preparar estrategicamente para o confronto final. Eu sabia que tinha munição suficiente para acabar com a vida deles, mas precisava agir com inteligência. A vingança de uma trabalhadora humilhada ia ser servida gelada e muito bem planejada. A partir do momento em que descobri todos os segredos podres da família Rodrigues, minha vida mudou completamente. Eu comecei a trabalhar como uma verdadeira agente secreta. Continuei fazendo meu serviço de faxineira normalmente. Chegava pontual, limpava tudo direitinho, falava sim, senhora e não, senhora. Mas por dentro estava arquitetando minuciosamente a queda completa deles. Eles não faziam a menor ideia do furacão devastador que estava se formando na cabeça da empregadinha ignorante. Minha estratégia foi pensada nos mínimos detalhes e executada com paciência cirúrgica. Reunir o máximo de evidências concretas possível antes de partir para o ataque final. Eu sabia que tinha apenas uma chance de acertar eles, então tudo precisava ser perfeito. Todos os dias, quando eles saíam de casa para trabalhar, eu entrava no escritório e fotografava sistematicamente cada documento importante que encontrava. Desenvolvi um sistema bem organizado, separava as fotos por tipo de crime, sonegação, corrupção, lavagem de dinheiro, adultério. Quando eles conversavam sobre negócios sujos na sala ou na cozinha, eu deixava meu celular gravando escondido numa gaveta próxima ou dentro da minha bolsa de produtos de limpeza. Em 6 meses de investigação silenciosa, consegui juntar material suficiente para derrubar não só a família, mas toda a rede de corrupção da qual eles faziam parte. Eu tinha gravações, fotos de documentos, planilhas, conversas de WhatsApp, comprovantes bancários e até mesmo vídeos de encontros suspeitos.
mas eu sabia que não podia agir sozinha. Procurei ajuda profissional e orientação legal. Primeiro lugar que fui, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Lá, conversei com Dona Carmen, a presidente, uma mulher guerreira de 55 anos que lutou a vida inteira pelos direitos das empregadas. Contei minha situação para ela, obviamente sem revelar os detalhes dos crimes que eu descobri, mas focando na exploração trabalhista que eu sofria. Dona Carmen ficou indignada com o que eu relatei e me deu várias orientações importantes. Ela me explicou detalhadamente quais eram meus direitos, me ensinou a calcular quantas horas extras eu tinha acumulado e me passou o contato do Dr. Pereira, um advogado trabalhista que atendia gratuitamente trabalhadoras em situação de vulnerabilidade. Também me deu o telefone de um fiscal da Receita Federal que era conhecido por ser honesto e rigoroso com sonegadores. Dr. Pereira foi um anjo na minha vida. Quando contei para ele sobre minha situação, ele ficou revoltado com os abusos que eu sofria. Me orientou a começar a documentar tudo: horas trabalhadas, humilhações sofridas, condições precárias de trabalho. Ele me explicou que eu tinha direito a muito mais do que estava recebendo, e que os abusos que eu relatei configuravam situação análoga ao trabalho escravo. Guardei todas as evidências que reuni em lugares estratégicos diferentes para ter segurança total. Comprei vários pendrives e espalhei cópias na minha casa, na casa da minha irmã, na casa da minha filha e até mesmo num cofre que aluguei no banco. Também criei várias contas de e-mail e subi tudo para a nuvem. Se acontecesse alguma coisa comigo, havia instruções claras para minha família sobre onde encontrar o material e para quem entregar. Contei tudo para pessoas estratégicas de confiança. Minha filha Patrícia, que é técnica em contabilidade e entendeu a gravidade dos crimes financeiros. Minha vizinha Conceição, que trabalha há 20 anos como escrivã no fórum e conhece bem o sistema judiciário. E meu cunhado Antônio, que é policial civil aposentado e tem contatos na área de investigação. Todos ficaram chocados com a extensão dos crimes e me ajudaram a organizar o material de forma que qualquer autoridade competente entendesse facilmente. Paralelamente, comecei a armar pequenas armadilhas psicológicas para fazer eles se incriminarem ainda mais. Fingia que não entendia nada quando eles falavam sobre os negócios, mas sempre deixava perguntas inocentes no ar que os faziam se gabar dos esquemas. Por exemplo: "Nossa, dona Márcia, a senhora tem uma empresa de muito sucesso, né? Deve ser difícil lidar com tanta burocracia do governo." E ela sempre respondia com arrogância total, contando detalhes sobre como driblava as exigências legais. Uma técnica que funcionou muito bem foi elogiar a inteligência deles. Eu falava coisas como: "Ai, doutor Roberto, o senhor é muito esperto com essas coisas de advocacia. O senhor sempre ganha os processos." E ele, cheio de vaidade, explicava como resolvia os casos mais complicados, sem perceber que estava confessando os esquemas de corrupção. Comecei também a me empoderar como trabalhadora e cidadã. Estudei a fundo meus direitos trabalhistas, li sobre legislação de empregadas domésticas, assisti vídeos educativos sobre direitos humanos. Calculei exatamente quanto eles me deviam: 3 anos de horas extras não pagas, 8.400, 13º salários atrasados, 5.400, férias não pagas adequadamente, 3.200, e mais uma série de outras irregularidades. No total, eram mais de 18 mil reais em direitos trabalhistas violados. Com essa nova consciência, comecei a questionar algumas coisas de forma educada, mas firme. Quando Dona Márcia me pedia para ficar até tarde, eu respondia: "Desculpa, senhora, mas eu tenho direito à hora extra. A senhora pode pagar ou eu posso ir embora no horário normal." Ela ficava irritadíssima, mas não tinha como argumentar porque ela sabia que eu estava certa. Documentei meticulosamente cada abuso, cada humilhação, cada direito violado. Fotografei as condições precárias do banheirinho da área de serviço que eu era obrigada a usar. Gravei as ofensas que ela dizia quando estava estressada, registrei tudo num diário detalhado, com data, hora, testemunhas quando havia, e contexto completo de cada situação.
Uma descoberta importante foi que outras empregadas da vizinhança também sofriam abusos parecidos dos mesmos patrões abusivos. Conversando com as meninas no ponto de ônibus, descobri que Dona Márcia já tinha demitido pelo menos 5 faxineiras antes de mim, sempre inventando justa causa na última hora para não pagar os direitos. O padrão era sempre o mesmo. Explorava ao máximo, humilhava sistematicamente e depois inventava uma desculpa para demitir sem indenização. Nós, trabalhadoras da região, começamos a nos unir e compartilhar informações sobre os patrões abusivos. Criamos um grupo de WhatsApp chamado Irmãs Trabalhadoras, onde trocávamos experiências e nos apoiávamos mutuamente. Foi muito importante ter essa rede de apoio, porque me deu ainda mais força para enfrentar a situação. Se você quer ver patrão explorador se dando mal de vez, compartilha este vídeo com suas amigas trabalhadoras. A união de nós, mulheres batalhadora, é nossa maior força. Aos poucos, Dona Márcia começou a perceber que algo tinha mudado em mim. Ela notou que eu não era mais tão submissa quanto antes, que questionava algumas ordens absurdas, que não abaixava mais a cabeça para qualquer humilhação. Tentou aumentar as pressões psicológicas para me colocar de volta no meu lugar. Mas quanto mais ela apertava, mais eu me fortalecia internamente. Cada nova ofensa era mais combustível para alimentar minha sede de justiça. O momento decisivo chegou quando ela anunciou que ia dar uma grande festa na mansão para comemorar os 5 anos de sucesso da empresa. Eu quase ri quando ouvi. 5 anos de sonegação de impostos e corrupção, ela queria dizer. Mas entendi imediatamente que aquela seria a oportunidade perfeita para minha vingança. A festa seria num sábado à noite, e ela convidou mais de 80 pessoas da elite paulistana. Empresários importantes, políticos influentes, juízes, promotores, delegados e várias outras figuras públicas. Muitas dessas pessoas estavam envolvidas nos esquemas que eu descobri. Então seria como uma reunião dos criminosos. Foi aí que elaborei o plano perfeito para a minha vingança. A festa seria no sábado. Na sexta-feira pela manhã, eu entregaria todas as provas para a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e ainda mandaria tudo para jornalistas investigativos de veículos importantes. No sábado à noite, durante o auge da festa, quando ela estivesse comemorando cercada de toda a sua rede de corrupção e achando que era a dona do mundo, eu daria o golpe final que ela jamais esqueceria. O plano era simples, mas devastador. Eu chegaria na festa como se fosse me despedir. Afinal, eu ia mesmo sair do emprego. E na hora H, enviaria todas as evidências dos crimes para todos os convidados simultaneamente. Imaginem a cena: 80 pessoas da alta sociedade recebendo ao mesmo tempo fotos da sonegação, gravações da corrupção, imagens do adultério e uma carta explicando tudo. Seria o maior escândalo que aquela elite já presenciou. Chegou a hora de mostrar para Dona Márcia e toda aquela gentalha que uma trabalhadora honesta e determinada pode sim destruir qualquer esquema de corrupção, não importa quão poderosos os criminosos se achem. A faxineira ignorante ia dar uma aula de cidadania e justiça para aqueles bandidos de colarinho branco. A sexta-feira antes da festa foi oficialmente o dia mais importante e transformador da minha vida inteira. Eu acordei às 4 da manhã como sempre, mas dessa vez com uma energia completamente diferente. Não era mais a Regina submissa que ia trabalhar com medo de humilhação. Era uma mulher guerreira que ia fazer justiça e mudar sua vida para sempre. Antes de ir para o trabalho, passei na sede da Receita Federal, no centro de São Paulo. Cheguei lá às 7h em ponto, quando abriu, com uma pasta organizada contendo todas as evidências dos crimes da família Rodrigues. Pendrive com centenas de documentos fotografados, gravações de áudio comprometedoras, planilhas com valores de sonegação e uma carta detalhando tudo o que descobri ao longo dos meses. O fiscal que me recebeu, Sr. João Carlos, ficou impressionado com a quantidade e qualidade das evidências que eu trouxe. Ele disse: "Senhora Regina, em 25 anos de carreira, raramente vi um material tão completo e bem organizado sobre sonegação fiscal.
A senhora fez um trabalho de investigação digno de um agente federal. Aquelas palavras me encheram de orgulho. A faxineira ignorante tinha conseguido reunir provas que nem a Receita Federal conseguiria sozinha. Depois fui direto para a sede da Polícia Federal. Lá, entreguei todas as evidências sobre os esquemas de corrupção do Dr. Roberto, os subornos pagos a juízes, os nomes completos dos políticos envolvidos, os valores das propinas e toda a estrutura da rede criminosa. O delegado federal Dr. Mendes ficou impressionado e me disse que aquele material era suficiente para desmantelar uma das maiores redes de corrupção do Judiciário paulista. Minha terceira parada foi na redação do jornal Estado de São Paulo. Procurei o jornalista investigativo Carlos Amendola, que eu sabia que já estava investigando casos de corrupção na região. Entreguei uma cópia completa do material para ele, explicando toda a situação. Ele ficou eufórico com o furo jornalístico que estava recebendo e me garantiu que a matéria sairia no domingo, um dia depois da festa. Quando finalmente cheguei ao trabalho, às 9h, atrasei propositalmente para mostrar que as regras tinham mudado, Dona Márcia estava histérica organizando os últimos detalhes da festa. Ela gritou comigo mais do que nunca. Regina, onde você estava? Tem muita coisa para arrumar. Limpa essa mesa direito, essas taças estão com mancha. Organiza melhor essas flores. Ela não fazia a menor ideia de que seu mundo estava literalmente prestes a desabar em menos de 24 horas. Durante todo aquele dia, observei ela correndo de um lado para o outro, ligando para fornecedores, conferindo a lista de convidados, escolhendo a roupa cara que ia usar. Era quase cômico ver toda aquela empolgação para uma festa que ia se transformar no maior pesadelo da vida dela. A cada ordem gritada, a cada humilhação desnecessária, eu sorria internamente pensando: aproveita, Dona Márcia, porque essas são suas últimas horas de arrogância. O sábado amanheceu ensolarado, como se o universo estivesse conspirando a favor da justiça. Cheguei na mansão às 7 em ponto para ajudar nos preparativos finais. A casa estava sendo transformada numa verdadeira festa de gala. Flores caríssimas em todos os cantos, garçons uniformizados, buffet de alta gastronomia, vinhos importados, decoração impecável. Dona Márcia tinha contratado até uma pequena orquestra para tocar durante o evento. Durante todo o dia, eu trabalhei normalmente, mas por dentro estava contando os minutos para o momento da verdade. Arrumei cada detalhe da festa com um carinho especial, porque sabia que seria a última vez que pisaria naquela casa como empregada. A partir daquela noite, eu seria uma mulher livre, vingada e financeiramente independente. A festa começou às 19h e realmente foi um espetáculo de ostentação. Chegaram mais de 80 pessoas da alta sociedade paulistana, empresários importantes, políticos influentes, juízes do tribunal, promotores, delegados, advogados famosos e até algumas celebridades locais. Todos de roupa social caríssima, joias reluzentes, relógios de luxo. Era exatamente o tipo de ambiente onde Dona Márcia se sentia superior e poderosa. Eu terminei meu serviço às 18h e me arrumei no banheirinho da área de serviço. Coloquei minha melhor roupa, um vestido simples mas elegante que minha filha tinha me dado, e me preparei psicologicamente para o momento que eu havia ensaiado centenas de vezes na minha cabeça. Às 20h30, no auge da festa, quando Dona Márcia estava no centro das atenções, brindando com champanhe francês e se gabando do sucesso da empresa, eu resolvi dar uma passada pelo salão principal para me despedir oficialmente. Foi então que aconteceu a cena que vocês viram no começo deste vídeo. Quando me aproximei da porta do salão, Dona Márcia me viu e literalmente correu para me barrar a entrada. Na frente de todos os convidados, ela gritou bem alto: "Você não é gente para entrar aqui. Volta para seu lugar, empregada." O salão inteiro parou para olhar a cena. Era exatamente a humilhação pública que eu estava esperando. Eu sorri da forma mais calma e educada possível e disse: "Claro, Dona Márcia, a senhora tem toda a razão. A senhora sempre soube muito bem qual é o lugar de cada um.
Mas antes de eu ir embora definitivamente, a senhora podia dar uma olhadinha no seu telefone? Acho que chegaram algumas mensagens importantes. Ela olhou para o celular e viu que tinha recebido notificações de WhatsApp. Quando abriu, descobriu que eu tinha enviado para todos os 80 convidados da festa, simultaneamente, um pacote completo com fotos dela em situações íntimas com o Marcelo, marido da melhor amiga, prints de conversas sobre esquemas de corrupção, documentos de sonegação fiscal, gravações de conversas sobre suborno e uma carta detalhada explicando toda a verdade sobre aquela família respeitável. A cara de desespero e terror absoluto que ela fez foi a coisa mais satisfatória que já vi na minha vida. Em menos de 3 minutos, todos os convidados da festa tinham visto que a respeitada empresária e anfitriã era, na verdade, uma sonegadora, corrupta e adúltera. O escândalo foi imediato e devastador. Eu vi políticos importantes saindo correndo da festa, empresários deletando os números de telefone dela na minha frente, e até a própria Fernanda, a melhor amiga traída, chegando na festa naquele exato momento porque tinha recebido as fotos do marido traindo com a amiga. O caos foi total e absolutamente delicioso de assistir. Mas eu não tinha terminado. Antes de sair, me dirigi ao centro do salão e disse bem alto, para todo mundo ouvir: Pessoal, permitem que eu me apresente adequadamente? Meu nome é Regina Santos, sou faxineira há 20 anos e durante 3 anos limpei esta casa sendo humilhada todos os dias por essa família de criminosos. Vocês acabaram de receber as provas de que quem realmente não presta aqui são os patrões, não as empregadas. Tenham uma ótima noite. Saí daquela mansão de cabeça erguida, sob o olhar de 80 pessoas da elite paulistana que tinham acabado de descobrir que uma simples faxineira da periferia tinha mais dignidade e honestidade que todos eles juntos. Mas a vingança estava apenas começando. Na segunda-feira de manhã cedo, a Receita Federal invadiu a empresa da Dona Márcia com mandado de busca e apreensão. Confiscaram todos os computadores, documentos, contratos, bloquearam as contas bancárias e lacrou o escritório. A Polícia Federal fez operação simultânea no escritório de advocacia do Dr. Roberto, prendendo ele em flagrante de destruição de provas. No mesmo dia, entrei com processo trabalhista pedindo todos os meus direitos. Com a ajuda do Dr. Pereira, meu advogado do sindicato, e com todas as evidências que eu tinha reunido, ganhei a causa na primeira instância mesmo antes da audiência. A sentença foi clara: trabalho análogo à escravidão, danos morais gravíssimos e exploração sistemática de trabalhadora. Dona Márcia foi obrigada a me pagar 73 mil hares de indenização total, 18 mil hares de direitos trabalhistas atrasados, 25 mil hares de danos morais pelas humilhações, 15 mil hares de multa por trabalho análogo à escravidão e mais 15 mil hares de indenização adicional por exploração. Foi o maior valor já pago a uma empregada doméstica na região. O doutor Roberto foi preso preventivamente e condenado a 12 anos de prisão por corrupção ativa, formação de quadrilha criminosa e tráfico de influência. Dona Márcia respondeu em liberdade, mas teve que devolver mais de 3,2 milhões de euros aos cofres públicos, perdeu todos os bens, mansão, carros, joias, e ainda foi condenada a 8 anos de prisão em regime semiaberto. A exposição social foi ainda mais devastadora que as condenações legais. A história virou manchete nacional. Faxineira derruba rede de corrupção milionária. Foi a manchete do domingo no jornal Estado de São Paulo. O caso foi parar na TV, no rádio, nas redes sociais. Dona Márcia e Dr. Roberto viraram símbolos nacionais de hipocrisia e exploração. Eles tiveram que se mudar do bairro Nobre porque não aguentavam mais as humilhações. Perderam todos os amigos da alta sociedade, os filhos foram expulsos do colégio particular e viraram parias sociais. A família respeitada do Morumbi virou sinônimo de vergonha e desonestidade. Com o dinheiro da indenização, realizei todos os sonhos que achei que nunca conseguiria alcançar. Comprei uma casa própria linda num bairro digno, de 3 quartos e quintal grande.
Mandei minha filha Patrícia terminar a faculdade de Direito. Hoje ela é advogada especializada em direitos trabalhistas e defende empregadas domésticas como eu fui. Meu filho Rodrigo realizou o sonho de fazer educação física e hoje é professor numa escola pública. Mas o mais importante, abri minha própria empresa de limpeza, a Santos em Filhas Limpeza Digna. Hoje eu sou patroa de verdade, mas trato minhas 12 funcionárias com respeito total, pago todos os direitos em dia, ofereço plano de saúde, vale alimentação e ainda dou cursos de capacitação profissional. Elas me chamam de Dona Regina, mas sabem que podem contar comigo como amiga e companheira de luta. Aprendi que trabalhador honesto tem sim poder quando conhece seus direitos, se organiza e não aceita humilhação passivamente. Aprendi que ninguém vale mais que ninguém por causa de dinheiro, posição social ou cor da pele. Aprendi que quem explora e humilha trabalhador sempre tem podridão escondida, e que a justiça pode demorar, mas quando chega, é devastadora. Se você é trabalhadora doméstica e quer dignidade no seu emprego, inscreva-se no canal para mais histórias reais de mulheres que venceram a exploração. Vamos espalhar consciência, empoderamento e força para todas as trabalhadoras do Brasil. Compartilha com suas amigas, deixa seu like e conta sua história nos comentários. Hoje, 7 anos depois daquele sábado inesquecível, durmo em paz total, sabendo que justiça existe e que trabalhador honesto e determinado sempre vence no final. Dona Márcia perdeu absolutamente tudo. Família. Dr. Roberto pediu divórcio na prisão. Fortuna, tudo confiscado. Reputação, virou sinônimo de vergonha. Amigos, todos a abandonaram. E dignidade, se é que algum dia teve. Eu ganhei tudo o que realmente importa. Dignidade conquistada através da luta, prosperidade construída com trabalho honesto, respeito da minha família e comunidade, e o orgulho imenso de saber que enfrentei a injustiça e venci. Sou Regina Santos, ex-faxineira guerreira, empresária de sucesso, mãe orgulhosa e mulher que nunca mais vai abaixar a cabeça para qualquer forma de opressão. E vocês, trabalhadoras guerreiras que estão assistindo, também podem vencer. Acreditem no poder de vocês.